o aluno fica pasmo, né? E talvez você também tenha ficado quando eu disse que o importante é cometer erros. E o aluno pergunta isso para o professor: commit mistakes? I thought I shouldn't do that. Em outras palavras, pô, mas cometer erro mesmo, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu achei que não era para eu cometer erro, ok? Então, commit mistakes? I thought I shouldn't do that. Novamente, duas frases, vamos quebrar e depois unificar, beleza? Commit mistakes? Commit mistakes? E aí vem a segunda parte. I thought I shouldn't do that. Olha só, se você ficar lendo, você não vai conseguir, beleza? Então feche os seus olhos e repita na sonoridade que você escutar. Vou repetir. I thought I shouldn't do that. É isso aí. Eu sei que é mais desafiador, né? Porque a maioria das pessoas quer ler. Mas você tem que vencer isso de agora, tá? Para poder conquistar isso depois. Treino, treino, treino. Vamos juntar as duas? Commit mistakes? I thought I shouldn't do that. Mais uma vez. Commit mistakes? I thought I shouldn't do that. Legal. E aí o professor diz, it's the opposite, né? Em outras palavras, é o oposto disso. Cometer erros faz parte do processo. Então é o oposto. Você deve cometer erros. You should try speaking as much as possible without fear. O que bloqueia as pessoas de falar inglês é a perfeição. Gravei um videocast, disponibilizei ele aqui no nosso canal no YouTube. E você tenha, se você não escutou isso antes, recomendo que você faça isso. E a perfeição tem a ver com esse medo, medo de cometer erros. Você não pode ter medo de cometer erros. Você precisa de cometê-los dentro de um ambiente seguro. Lembre-se, na vida real, você cometer um erro ali pode custar seu emprego, pode custar um relacionamento, enfim. Mas quando você está no ambiente seguro, é prática, prática, prática e tenta falar mesmo, experiencia o idioma mesmo, sem medo de cometer erro. E se cometer erro, está aprendendo, está evoluindo. Se tiver mais pessoas assistindo, melhor, porque você consegue ajudar a si mesmo e ajudar outras pessoas que aprendem com os seus erros. Aí elas cometem erros e aprendem com os erros dela, entende? É assim que tem que ser. Ambiente seguro, total, total, total. Você ali não precisa ter medo. Você vai falar o idioma, vai experienciar o idioma, vai praticar o idioma o quanto você puder, né? E isso de forma simples e prática. É pegar o celular e pá, entende? Nesse nível, né? Porque quando a gente cria, quando a gente tem dificuldades, tem que marcar o horário específico de você fazer isso, você tem que entrar no aplicativo XYZ, o seu cérebro começa a criar barreiras para você, porque ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Quando você cria, quando você elimina essas barreiras, se torna muito mais fácil de você, de fato, pegar o celular, gravar e fazer e praticar o idioma para você evoluir. Então, duas frases, novamente quebrando em duas. It's the opposite. It's the opposite. You should try speaking as much as possible without fear. You should try speaking as much as possible without fear. Vamos juntar. It's the opposite. You should try speaking as much as possible without fear. It's the opposite.
You should try speaking as much as possible without fear. E aí o aluno pergunta, so mistakes are welcome? Então os erros são bem-vindos? So mistakes are welcome? Ok, vamos tentar essa? So mistakes are welcome? So mistakes are welcome? So mistakes are welcome? E o professor responde, you can count on it. E aqui nós temos uma expressão que a gente usa muito em inglês. Quando você quer dizer assim, tenha certeza disso, sabe? Quando a gente fala isso em português, tenha certeza disso. Pode ter certeza disso. Em inglês nós dizemos, you can count on it. You can count on it. Como a gente muitas vezes omite o som do T, ao invés de pronunciar you can count on it, a gente diz you can count on. You can count on it. You can count on it. Ok? Vamos tentar assim? You can count on it. You can count on it. You can count on it. Legal, legal. Ok. Olha, o professor recebe mais uma perguntinha, né? E a pergunta do aluno agora é: how about a teacher? Do I need one? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E professor? Será que eu preciso de um professor? E aí eu pergunto para você agora: e professor? Será que você precisa de professor? Se fosse possível aprender inglês sozinho, já tinha um monte de gente falando inglês fluente no Brasil, não é? Porque o tanto de conteúdo que você tem aí na internet, principalmente de graça, entregue para as pessoas, é absurdo, incalculável. É ou não é? Professor é importantíssimo nesse trabalho. Se você quer de fato chegar até a sua fluência, o professor precisa estar presente com você. Pergunta do aluno novamente. How about a teacher? Do I need one? Vamos tentar pronunciar essa? How about a teacher? Do I need one? How about a teacher? Do I need one? How about a teacher? Do I need one? Muito bom. Eu trouxe aqui mais uma expressão para você que é muito usada, muito bacana, que é put it this way. Put it this way, e olha como a gente pega o T e transforma em R, né? Put it this way. Quando a gente fala isso, é como se dissesse assim, veja bem. Sabe essa expressão em português? Veja bem. Em inglês é put it this way. Ok? Se tiver com um caderninho aí, toma nota dessa. Essa é boa. Put it this way. E aí o professor explica. If you have no teacher, how are you going to know and correct your mistakes? E aí, esse é o problema que eu vejo hoje nos cursos online. Se você não tem um professor, você tem a aula gravada ali, você tem um professor te explicando e tal. Mas como é que você vai saber se você está na hora da sua fala? Como é que você vai saber se você está cometendo erro? Como é que você vai saber se você está falando certo? Entende? Fica muito difícil, fica praticamente impossível, porque você só tem um contato ali com aquela videoaula, entendeu? O professor, ele precisa estar disponível para você. Você precisa de ter acesso ao professor, para ele conversar com você, para ele corrigir você, para ele instruir você, para ele passar mais conhecimento, baseado nos erros principalmente, entende? Tem que ter o professor é papel-chave aqui. E aí,
eu vou de encontro a esses cursos online que vendem login e senha e falam para os alunos, vai estudar sozinho, pô. Desculpa, se você gosta disso, você me desculpa, mas não é possível aprender inglês assim. Eu nunca vi. Nós temos muitos alunos que chegam na Wave Imersão Linguística advindos de experiências como essas, que se matricularam em cursos de inglês por aí, online, e não conseguem falar inglês. Entende? Porque fica ali conversando com o computador. Como é que você vai saber se você está falando certo, cara? Não tem jeito, eu preciso bater nisso daí, eu não estaria sendo honesto com você, não estaria sendo íntegro, não estaria condizendo com a minha essência se eu não falasse, tá? Então, abre o seu olho, ok? Preste atenção nisso. O professor é importante, importante mesmo, tá?